Bom dia. Eu queria começar esse dia trazendo justamente essa palavra do Enéas, que é um homem que estava muito à frente da gente e que eu e acredito que muitos aqui não estávamos preparados para ter um homem dessa grandeza. Então eu quero aqui na presença do nosso prefeito Borga, das suas filhas, dar início a essa palestra e eu espero que vocês aproveitem ao máximo, porque a gente vai fazer isso com muito carinho. Preparamos uma apresentação e a gente vai fazer aqui uma linha do tempo, o qual hoje eu estou tendo também o privilégio de fazer o pré-lançamento do nosso livro, contando sobre justamente um pouco que a gente vai falar aqui, que é esses 10 anos de conquista, esses 10 anos de transformações que a gente vem conseguindo fazer em nosso país, graças principalmente à participação de todos vocês, que a partir de um tempo que viemos traçando, conseguimos eleger um presidente conservador e precisamos mais do que nunca mantê-lo na administração desse país. Vamos lá então? A gente vai fazer aqui uma passagem que começa lá na Primavera Árabe, quando com o surgimento das linhas de comunicação que até então não existia, que era justamente a Globo no nosso país e outros mecanismos de imprensa que empurravam goela abaixo o que eles queriam, e com o surgimento das redes sociais, a população começou a se comunicar um pouco mais, começou a entender um pouco mais o que realmente acontecia pela troca de ideias, pela troca de informação, e foi quando lá em 2012 a gente viu grandes manifestações acontecendo do outro lado do mundo, que foi chamado de Primavera Árabe. Na sequência disso, a gente começa a ver no Brasil, em 2012, algum movimento já relacionado a ir para as ruas, né? Quem lembra ali daquela primeira manifestação do Passe Livre, que não tinha ainda conexão com os verde e amarelo, mas que uma grande camada da população, já indignada com tudo que vinha acontecendo, começou a usar as redes sociais para se comunicar, para chamar, para convidar, e ali então a gente percebe um primeiro levante de indignação que até então não tinha acontecido no Brasil daquela proporção. Na sequência disso, a gente vem ali com os escândalos da Copa do Mundo, logo a gente percebe que aqueles estádios superfaturados não correspondiam aos anseios da população, então a gente percebe rapidamente um grande simbolismo de revolta pelo governo petista, justamente porque vinham até discursos de que Copa não se fazia com hospitais, por isso não deveriam investir na saúde e deveriam investir em estádios, e a gente sabe aí que muitos estádios se tornaram grandes elefantes brancos. Em Brasília é um deles que nem time de futebol não tem, e foi o estádio mais caro da história desse país. Então essa indignação acabou se transformando numa manifestação fora PT. A Dilma não conseguia mais transitar em público, nos estádios, todo mundo acho que ainda lembra como ela era chamada, né? Então isso foi ali o início de um levante que vai nos trazer para os dias atuais. Passando aqui para as outras ações, a partir de 2015, a gente tem o ativismo, o antipetismo explodindo no país. Muito se deu, principalmente na eleição ali do Aécio e da Dilma. A gente indignado que o PT conseguiu mais uma vez, de forma que a gente ainda não consegue aceitar, eleger a Dilma, né? Nitidamente, eu acho que a gente pode dizer aqui que houve sim uma situação que nos levou a crer na fraude, porque sempre através de um apagão o PT consegue reverter o resultado final e ganhava por uma margem ali mínima, mas ganhou. E eu confesso que aquela vitória do PT, por mais difícil que fosse para todos nós, começou a salvar o nosso país, porque pessoas como eu, como vocês, se indignaram de tal forma que não dava mais para suportar o PT no poder, e a Dilma, desde o primeiro dia da posse dela, começou a já ser chamada de golpista e que merecia ser, sim, impeachmentada e receber um processo de impeachment. Ela não teve paz desde o primeiro dia que ela assumiu o segundo mandato dela de presidente.
O movimento, aqui eu vou contar um pouco sobre a história desse movimento Vem Pra Rua. Lá atrás ele foi muito importante, porque ele encabeçou rapidamente grandes manifestações pelo país. O cenário e a vitrine nacional sempre São Paulo como principal palco. Então o movimento, assim como outros movimentos, fizeram ali, a partir daquele momento, assumiram as manifestações, depois dos problemas que tivemos com os Black Blocs. Agora sim nós tínhamos um grupo de verde e amarelo saindo às ruas de forma totalmente ordeira, organizada, sem nunca quebrar uma vidraça, fazendo com que o povo se organizasse para tirar do poder o que representava para todos nós ali um atraso ao nosso país. A partir daquele momento que a gente começa a lotar a Paulista, muitos ainda diziam, isso não vai dar em nada. E a gente cada vez mais acreditando, vai dar. E aqui eu posso dizer para vocês o seguinte, eu estava no núcleo duro do movimento Vem Pra Rua naquele momento, pertencendo aos 5 que comandavam o país naquela estrutura de movimento. E a gente por muitas vezes bateu no Congresso e o Congresso não queria o impeachment da Dilma. Ela tinha ainda uma força através do MDB que blindava ela de qualquer processo. Então a gente teve que continuar insistindo, continuar fazendo manifestação, continuar procurando uma brecha que desse justamente a sustentação legal para conseguir fazer com que esse processo pudesse avançar. E o caminho disso acabou se tornando as pedaladas, que foi quando ela estava mascarando as contas públicas e de uma forma que a gente então ainda não tinha tido conhecimento, através das pedaladas a gente conseguiu avançar com um pedido que mais à frente vai acabar sendo aceito por Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, que se tornou ali um arqui-inimigo da Dilma, porque ele aceitava fechar com ela sobre o risco severo de ser traído, ou ele colocava o processo para frente, pagou com a própria prisão, não que ele seja inocente, mas naquele momento, se ele não tivesse colocado o processo dela para andar, a gente não teria condições de fazer com que ela saísse do governo. A partir de 2016, a Dilma tenta colocar o Lula como ministro novamente da Casa Civil. Um áudio que foi ali liberado, que estava em segredo de justiça pelo juiz Sérgio Moro, veio à tona, deixou todo mundo indignado. Em todas as grandes cidades do país, foi um dia de semana que isso aconteceu, de uma forma praticamente inédita. Todo mundo começou a chamar o povo para sair às ruas, indignado com o que estava acontecendo. E aí, nesse momento, pela primeira vez, principalmente em Florianópolis, a gente chama um ato que se tornou o maior ato da nossa história de Florianópolis, realizado à noite, no meio de semana. Tamanha era a indignação da possibilidade da Dilma conseguir trazer o Lula novamente para o governo e ainda blindá-lo de uma possível prisão. O impeachment dela acaba acontecendo em 17 de abril, então a gente vence essa batalha depois de muitos acreditarem que não ia dar certo. Esse impeachment acaba colocando esse homem aqui numa situação de destaque nacional e até mundial como o grande juiz da história do Brasil, que teve condições ali, teve coragem de fazer um enfrentamento contra a estrutura do PT, estrutura do MDB que estava no poder naquele momento. E as manifestações a partir do momento do impeachment, elas passam a ser em apoio à Operação Lava Jato, em apoio ao juiz Sérgio Moro, que além de fazermos esse apoio, também estávamos saindo sempre às ruas defendendo pautas como as 10 medidas contra a corrupção, o fim do foro privilegiado, e eu acredito que todos vocês aqui jamais poderiam imaginar o desfecho que acabaria o destino desse homem, porque a gente gastou muita sola de sapato para defender esse juiz e a gente não gostaria que o final dele fosse tão melancólico como tem sido atualmente. A partir de 2018, o Lula finalmente vai preso. Eu tive as condições naquele momento de ir para Curitiba, porque eu queria presenciar aquilo com meus próprios olhos. A gente achou que a prisão dele seria imediata, ele levou 2 dias quase para se entregar, se colocou lá dentro do sindicato da CUT, lá em São Paulo. Eu, como tinha ido para fazer um bate-volta, fiquei praticamente 2 dias com a roupa do corpo, mas não queria sair de lá até ter certeza que ele estava enjaulado. E foi uma sensação de alegria muito grande quando esse homem finalmente foi preso. Na sequência disso, em 6 de setembro, acontece a tragédia com o presidente Bolsonaro, que foi esfaqueado.
O Bolsonaro, a partir daquele momento, não pôde mais participar do debate, mas todo mundo vestiu a camisa e falou: nós vamos fazer campanha por esse homem. Esse homem precisa, e graças a todos nós, assumiu a presidência desse país. E a partir desse momento a gente passa a ter um governo, pela primeira vez na história desse país, um governo temente a Deus, um governo conservador. E é isso que apavora todo mundo que luta contra esse homem. Justamente porque ele é o primeiro presidente da história que faz com que as famílias sejam respeitadas e que o conservadorismo entre de fato na história desse país como um governo que está fazendo toda a diferença que a gente vem acompanhando até aqui. As manifestações passam a ser todas pró-Bolsonaro, e aqui tem uma grande divisão que nem todo mundo tem essa percepção, que até a chegada do Bolsonaro no poder, os liberais estavam sempre à frente das manifestações. O Vem Pra Rua era um movimento liberal, o MBL era um movimento liberal. Só que o que acontece a partir da entrada do presidente? Os movimentos liberais perderam a conexão com a população. Eles não quiseram simplesmente entender que a nossa população brasileira, na sua grande essência e maioria, ela é uma população conservadora. E eles acabaram achando que eles ainda teriam forças para fazer algo diferente do que os conservadores defendem. E é por isso que o movimento Vem Pra Rua e o MBL hoje praticamente desapareceram. O MBL, através dos seus representantes no Congresso, cada vez fez mais fiasco, né? Tanto com a figura do Kim, como esse outro que está do lado dele, como o Arthur Duval, que agora perdeu o mandato, infelizmente acabaram pagando um preço muito alto por traírem e não conseguirem entender o que o brasileiro realmente anseia e precisa. Então, a partir desse momento, os conservadores passam a assumir as ruas, e isso é reflexo natural da presença de um presidente conservador assumindo e direcionando o nosso país. Na sequência disso, o Brasil inicia uma trajetória de maior nação conservadora do mundo. E por que eu falo que o Brasil hoje é uma nação que faz com que o resto do mundo olhe para nós, alguns com muita vontade de tirar os conservadores do governo brasileiro e outros com um fio de esperança de que a gente possa ser a luz no fim do túnel. Se você olha para o que está acontecendo na União Europeia, para o que está acontecendo nos Estados Unidos, os Estados Unidos caiu na mão do Biden, que a gente até agora não sabe se aquele homem sabe o que está fazendo lá ou não. Toda hora a gente percebe que ele está praticamente fora da casinha, não consegue mais raciocinar, não consegue fazer um discurso de teleprompter. Então, os Estados Unidos, com a perda do Trump, simplesmente deixou os conservadores de lado e assumiu uma ala lá que é terrivelmente vermelha, vamos dizer assim, apesar de estar controlado pelos democratas, que eu vou explicar um pouco mais à frente para vocês o que significa isso. Durante 2020, o mundo enfrenta uma pandemia, o governo do Brasil, o Bolsonaro, defende exatamente que não haja fechamentos, porque a economia pode ruir, e uma vez que a economia fique em frangalhos, o que vai acontecer depois é muito pior do que a própria pandemia. Mas infelizmente muitos prefeitos e governadores, por uma liberação do STF, acaba fazendo justamente o contrário, acaba fechando muitas cidades, acaba proibindo a circulação das pessoas e muitas falências acabam acontecendo. Aqui eu posso trazer para vocês justamente a questão de Florianópolis, que é a cidade que eu mais convivo, que eu mais enfrento o que acontece de errado. Nós tivemos ali em torno de 41 mil pessoas desempregadas durante a pandemia, por conta dos fechamentos que lá existem. Lógico que a gente procurou ao máximo evitar que isso acontecesse. Tem cenas assim que a gente foi para frente da prefeitura, para frente da Câmara de Vereadores. Na frente da prefeitura, o prefeito, não querendo falar com a população, saiu pelas portas do fundo. Para o azar dele, naquele momento eu imaginei que ele poderia tentar fazer isso e sair correndo atrás dele. Esse vídeo acabou viralizando porque eu pedia para ele voltar lá e atender a população. A resposta dele foi aplicar a primeira multa na cidade de alguém que correu atrás dele sem máscara. Então ele deu um jeito de me notificar porque eu estava sem máscara correndo atrás dele. Mas enfim, são alguns detalhes que a gente acaba
vendo quem realmente está do lado do presidente, seguiu as pautas do presidente e quem fez tudo diferente do presidente. Nós sabemos que o prefeito de Florianópolis hoje é candidato a governo do estado, com o apoio do João Rodrigues, e que tenta colocar que ele é um conservador, que ele é um cara bolsonarista, e vocês que estão aqui um pouco mais distante, eu falo claramente para vocês de quem está lá enfrentando o dia a dia. Esse prefeito nunca foi bolsonarista, nunca foi conservador, inclusive tem imagens dele aí com bandeira do PCdoB e outros partidos de esquerda aí, que é o alinhamento ideológico que ele persegue. A questão das eleições municipais, eu acho que foi uma coisa natural, mas ao mesmo tempo com uma dificuldade muito grande. A gente precisava levar para o debate do município, das eleições, um pouco do conservadorismo, um pouco do que a gente defende. Eu estava naquele momento no PRTB, que era o partido do Mourão, que era um partido de direita até então, que abriu a oportunidade da gente montar um time lá, mas não foi fácil achar alguém que quisesse concorrer à prefeitura do município. Então, até de uma forma assim, no sacrifício, a gente se lançou a prefeito naquela cidade, que é a capital do nosso estado. O Jean conseguiu impedir praticamente que as emissoras todas não fizessem debate. Ele apareceu apenas em 2 debates, um da OAB, que foi o último debate. Na verdade, ele só apareceu na da OAB, o da UFSC que ele não quis. E a gente, para conseguir participar desses debates, a gente teve que sempre judicializar, porque eles não queriam que o único conservador da cidade participasse dos debates. E lógico que na participação dele, ele foi massacrado pelas ideias que ele perseguia, falava que não ia fechar se fosse eleito. A primeira coisa que ele fez após a reeleição dele foi viajar para Cancún, tentando se redimir com a esposa e com as filhas por conta de um vídeo que apareceu ele praticando atos que jamais deveriam ser feitos dentro de uma secretaria municipal em horário de expediente. Estava ali fazendo porcaria ao invés de trabalhar. E aí ele viaja para Cancún com a família e lá de Cancún ele acaba mandando fechar mais uma vez a cidade. Isso virou notícia nacional do tamanho do absurdo das atitudes daquele prefeito. Então a gente a princípio concorreu à prefeitura, não fomos eleitos, era muito difícil lutar contra a máquina e contra todos os que tinham muito dinheiro. A gente não tinha fundo, não tinha qualquer apoio financeiro, mas durante os debates a gente foi muito elogiado, porque pela primeira vez tivemos um candidato conservador participando daquele pleito. Na sequência disso, mais exemplos aí do que aconteceu com pessoas que não seguiram o que o presidente falava. Esse aqui achava que um dia ia ser presidente da República, hoje ele não é mais nada. Não é nem governador de São Paulo, não está mais dentro da estrutura partidária. Logicamente que a gente entende que ele ganhou muito dinheiro com as vacinas da parceria dele com a China, mas pagou um preço alto por isso, sendo praticamente expulso do próprio partido e não conseguindo viabilizar a continuidade do que ele vinha fazendo para os paulistas, E os paulistas agradecem muito o fim de carreira do João Dória. Eu acredito que todos nós agradecemos. Aqui uma foto do prefeito de Florianópolis em Cancún. Aqui, voltando, é uma foto do nosso final de campanha lá. E aqui em 2021, o povo já não aguenta mais ficar preso. E 2021 para nós foi um ano histórico, porque a gente já não aguentava mais, a gente precisava fazer os nossos gritos de liberdade, voltar às ruas. E foi um ano que tudo que a gente fez foi gigante. Nós fizemos uma carreata que a gente deu o nome de Carreata Infinita na capital. Ela completou 25 quilômetros de carreata, deu mais ou menos 15 mil veículos. Para quem conhece um pouco de Florianópolis, a gente tomou conta de toda Florianópolis, pegamos a ponte, a Colombo Salles, fomos até Coqueiros, voltamos e essa carreata não tinha fim. Todo mundo pareceu que naquele dia queria participar dessa imensa carreata. E aí na sequência a gente faz uma nova passeata, seria a primeira passeata após o fim da pandemia, também gigante pela contagem pública dos votos e pelo voto impresso. Na sequência disso o presidente vem a Florianópolis, a gente faz uma motociata que para quem conseguiu estar lá e participar, parecia que a gente estava dentro de um filme, assim, com aquela paisagem maravilhosa que Floripa tem. O presidente lá puxando aquela motociata, foram mais de 100 mil pessoas, muita moto, era incontável a quantidade de moto. E por fim, o 7 de setembro,
que esse, logicamente, eu não vou falar muito, porque eu vou deixar o Zé falar mais do que eu, mas um 7 de setembro também magnífico, mais de 100 mil pessoas nas ruas de Florianópolis, e a gente sabe que essa passagem 7 de setembro marca um momento difícil para nós, porque a gente esperava que ali haveria finalmente um levante capaz de colocar freios naqueles togados que vêm sacrificando tanto o suor do povo brasileiro. E a gente entendeu que o presidente estava preparado para aquilo. Tem coisas de bastidores que a gente acaba não podendo falar, né, Zé? Mas que a gente sabe que o presidente sabe o momento certo de agir, não dá para agir sozinho, ele precisa de apoio de todos nós nas ruas, ele precisa de apoio dos militares muitas vezes para dar o respaldo, mas ele sabe que ou ele vence essa batalha por todos nós e nós do lado dele, ou a gente não vai ter outra oportunidade de dar continuidade nesse trabalho maravilhoso que o Brasil vem fazendo e se tornando referência para o resto do mundo. Aqui um pouco das imagens ali da carreata, da passeata, da motociata, essa em São Paulo, mas sempre que ele participa é extremamente gigante. Aqui nós temos uma imagem de Brasília no 7 de setembro, algo também monumental, que a Globo ainda veio falar que foi abaixo do esperado. O povo que participou em Brasília dizia não tinha mais como entrar, estava tanta gente que a gente não conseguia mais nem mesmo se posicionar de tanta gente que tinha. Quem conhece Brasília sabe que aquilo ali entre os ministérios é gigantesco, para encher isso aí é porque tinha muita gente. Aqui nós conseguimos chegar no 1º de maio, já em 2022, e aqui é um momento que quando o Jorginho estiver mais tarde com a gente aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é um momento histórico também, porque o 1º de maio, a princípio, sempre foi uma data para o lado de lá, o lado vermelho, que costumam fazer barricadas, badernas, fechamento de ruas, praças, avenidas. E aí, nesse dia, conversando com a PM, eles falaram, olha, só tem que tomar cuidado, que vocês estão chamando para o dia 1º de maio, e a esquerda provavelmente vai fazer alguma coisa. Como o 1º de maio desse ano caiu num domingo, eu falei para eles, pode ficar tranquilo, é domingo eles não fazem nada, eles gostam de matar trabalho dia de semana, quando é dia de semana eles fazem alguma coisa. Domingo quem faz é a gente, porque a gente trabalha dia de semana e se manifesta no final de semana, porque a gente tem que ganhar nosso pão de cada dia. Eles estão sempre atrás do pão dele com mortadela e aí não vai estar na rua. Mas foi lindo, deu 22 mil pessoas nas ruas, o Jorginho e a Daniela, que é a nossa vice-governadora, participaram. E pela primeira vez em 10 anos a gente deixa alguém com mandato subir no nosso caminhão. Isso é um fato importante de narrar, porque até então os movimentos todos vinham de forma totalmente desvinculada de qualquer pessoa com mandato para ter a sua independência, para falar à vontade. Mas diante do momento que a gente está vivendo, ou a gente assume as rédeas, decide com quem a gente vai seguir, ou os outros vão acabar fazendo isso por nós. Então, nesse momento, a gente acaba convidando o Jorginho para subir no caminhão e a gente faz ali um momento histórico em Florianópolis que fica registrado e que, inclusive, vai estar no livro que depois eu vou falar para vocês. Já terminando aqui o desfecho, nós vamos ter uma situação que é importante explicar para vocês. O Brasil sendo a última barreira conservadora, e por que a gente fala isso? Diante do cenário que hoje a gente tem aqui na América do Sul, o mapa é esse. Nós temos o Brasil, nós temos o Equador, o Paraguai e o Uruguai. O resto, eles já tomaram conta de tudo. Ou seja, se a gente não fizer o enfrentamento necessário, se a gente não conseguir manter o Brasil como ele é hoje, dificilmente a gente vai ter outra oportunidade nessa geração. E aí a importância para o resto do mundo de manter um país continental como o Brasil, com as rédeas que nós temos de defesa da liberdade e com conservadorismo fazendo a diferença para o resto do mundo. E a nova ordem mundial, isso aqui, só esse tema foi motivo de uma palestra inteira no outro congresso, mas eu vou falar rapidamente para vocês aqui, que o que acontece em relação à nova ordem mundial. As figuras que nós temos aqui não são nada boas, né? Tipo o Biden lá controlando os Estados Unidos para o lado errado da força, o Putin, a gente sabe o quanto ele é perverso e as guerras que ele vem fazendo contra a Ucrânia, e o presidente da China. O que acontece aqui? Todos eles têm um interesse de dominação do mundo. Por vezes eles estão juntos, por vezes eles estão lutando pelos seus próprios interesses.
Acima deles, nós temos o George Soros, com suas fundações bilionárias. O que acontece é que muitas vezes o interesse de um não é compatível com o interesse de outro. E na luta entre eles, a gente tem a chance de sobreviver. Quando o presidente Bolsonaro vai para a Rússia, além de garantir uma série de situações para nós em relação ao agro, agora está comprando diesel da Rússia, a Rússia não tem interesse que o Brasil se torne uma potência nesse momento para o lado de lá da força. Por quê? Porque a Rússia, ela não é amiga do Biden, que é amiga do Soros. Quem colocou o Biden nos Estados Unidos foi o Soros. O Soros, com suas fundações bilionárias, conseguiu fazer com que o Partido Democrata Americano se tornasse praticamente mais uma empresa dele. Hoje o Soros tem tamanha dominação pelos democratas que é ele que define quem elege e quem não elege dentro daquela estrutura partidária. Então o Biden nada mais é do que uma marionete do grupo do Soros, enquanto que o Putin não pode deixar com que o Brasil caia no grupo do Soros e do Biden. Então essa conversa do presidente Bolsonaro na Rússia, de modo geral, isso eu posso falar porque eu não estou no governo federal. Se eu tivesse, eu não poderia falar porque o jogo é jogado e não é falado. Mas uma das situações que há entre eles é um acordo para que um navio da Rússia ancore no litoral brasileiro e faça toda uma espécie de rastreamento de uma possível fraude eletrônica que possa vir a acontecer em nosso país nas próximas eleições. Quando o Putin foi acusado lá nos Estados Unidos de ter intervido naquela eleição que elegeu o Trump, foi exatamente isso. Eles, através da tecnologia de inteligência eletrônica deles, eles evitaram uma fraude que a Hillary venceria o Trump na reta final. O Trump só perdeu essa última eleição para o Biden porque era uma pandemia e eles autorizaram que caminhões e caminhões de votos impressos fossem despejados no último dia da contagem de votos. E contra esse tipo de fraude, não adianta tentar fazer uma intervenção eletrônica, que daí você não consegue. Mas, diante desse cenário, a intervenção do Putin para evitar que uma fraude eletrônica aconteça pelas mãos dos Soros, ou às vezes até pelas mãos dos chineses, é muito importante para nós. Então essa geopolítica, por vezes você olha para todo mundo e pensa, esses caras são crápulas, são uns crápulas, mas a briga entre eles pode salvar outras nações. E é isso que está acontecendo nesse momento no Brasil. Chegando então perto do fim, vou falar só sobre essas famílias, Rockefeller e Rothschild. O que eu quero que vocês entendam sobre essas famílias, tem aquela lista da Forbes que fala quem são os mais ricos do mundo. Aquelas listas nunca vão listar essas famílias. Essas famílias são as mais poderosas do mundo. Quando o mundo enfrentou guerras, não o Brasil, mas a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, essas famílias emprestavam dinheiro para as nações para sobreviverem às guerras. E desde lá até então, todo o mercado financeiro, tudo que transita pelas instituições bancárias, passa pela mão dessas duas famílias. São eles os verdadeiros donos do mundo, são eles os grupos de interesses que trabalham pela nova ordem mundial também. Porque o dinheiro para eles já não significa mais nada, eles já têm tudo o que eles precisam, mas eles querem o controle mundial, eles querem o controle da taxa de natalidade, eles querem o controle daquilo que tu vê, daquilo que tu assiste, daquilo que tu faz. Então essas são as famílias que estão sempre tentando de alguma forma colocar a nova ordem mundial para rodar no país todo, no mundo todo. E por fim, já finalizando, e vou passar para o Zé, hoje a gente está fazendo então um pré-lançamento do livro, que eu vou falar mais detalhadamente para vocês tudo isso através de um livro contando 10 anos de história. Muito obrigado a todos vocês.